da Verdade. Devocional de 18 de maio. Presunção, um prelúdio para a queda. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Lucas 22, 31 a 34. A história da negação de Simão Pedro é uma das mais conhecidas das narrativas da paixão de Cristo. Sua inconstância igualmente é conhecida dos que leem os evangelhos. No momento, lá estava Pedro andando afoitamente por sobre as águas, como a criança caminha pela primeira vez com seus próprios pés. No momento seguinte, tirando os olhos do seu Senhor e reparando na força do vento, lá estava um experiente pescador se afogando, conforme Mateus 14, 28 a 32. No instante, aquele a quem Jesus prometeu as chaves do reino dos céus é receptáculo e instrumento de revelação quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No instante seguinte, não entendendo o papel da cruz no ministério messiânico, torna-se boca de Satanás, sendo duramente repreendido. Arreda, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Conforme Mateus 16, 13 a 23. Em nosso texto, Pedro é avisado de antemão da sua queda. Na verdade, todos tropeçariam em Jesus, conforme Marcos 14, 27. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Embora todos tenham se surpreendido com aquelas palavras, é Pedro quem contesta àquele que sonda os corações. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais, replica ele em Marcos 14, 28. Jesus reitera o anúncio da queda, mas o discípulo presunçoso insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Os demais discípulos foram contaminados pela presunção do porta-voz. Assim disseram todos, registra Marcos no capítulo 14, verso 31. Sabemos o que aconteceu em seguida. Exatamente o que nosso Senhor havia previsto. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Chegou mesmo a jurar, invocando maldição sobre si, dizendo não conhecer aquele a quem confessara ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. A atitude que levou Pedro a cair é a mesma que também nos derruba: a presunção. Sem a graça de Deus a nos sustentar, somos todos Pedros. Por causa de sua presunção, Simão ignorou as advertências do seu mestre. Do mesmo modo, quando desprezamos as advertências da palavra de Deus, abrimos caminho para o pecado. Simão também superestimou-se em relação aos outros discípulos. Os outros podem até se escandalizar no Senhor. Eu, jamais. Ele desprezou sua própria fraqueza e suscetibilidade à queda. Não é esta uma tendência entre os crentes em nosso tempo, especialmente? Há uma canção que expressa bem esse espírito presunçoso de nossa época que diz: Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita em meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és. Sendo quem eu sou, fiel adorador, nem a morte vai nos separar, Senhor. Observe que toda a segurança repousa sobre quem é o adorador e não no caráter do Senhor adorado. Esta era a visão de Pedro que ele tinha de si mesmo antes de cair. Além disso, ao ser avisado, ele se preocupou mais consigo mesmo e com sua reputação do que com o caráter daquele que o advertia, deixando de apegar-se à graça restauradora pré-anunciada a ele e aos outros discípulos. Pois, juntamente com o anúncio do tropeço, Jesus anunciara também a vitória sobre a morte e a graça que perdoa. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, diz ele em Marcos 14, 28. E a Pedro, especificamente, nosso Senhor havia assegurado a intercessão que lhe garantiria a conversão. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, diz ele em nosso texto. Não somos todos Pedros? Quantas vezes não nos ofendemos quando algum irmão maduro, apercebido de perigos que rondam nossa vida,
nos adverte quanto a nossos flertes temerários com a tentação. Quem ele pensa que eu sou para fazer tal coisa? Eu sei até onde posso ir, racionaliza nosso enganoso coração enquanto seguimos em rota de colisão com a rocha da palavra de Deus. A Escritura nos adverte de que o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena, em Provérbios 22:3. Quando superestimamos nossa experiência de vida cristã, nossa força espiritual e nossa fé, abrimos grande brecha para Satanás. Somos inteiramente responsáveis por nossos deslizes e quedas. Por isso somos exortados a vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, disse nosso Senhor a discípulos dorminhocos, em Mateus 26:41. Uma vida de constante vigilância é fundamental na luta contra o pecado. Não devemos, no entanto, deixar que nossa presunção nos impeça de reconhecer que o que nos garante a vitória não é quem nós somos, como diz a canção gospel, mas quem nosso Senhor é e o que Ele faz por nós. Foi porque Jesus intercedeu por Pedro que ele pôde reerguer-se após a queda. Nosso trunfo é o mesmo. A razão por que a fé salvadora não desfalece mesmo após grandes quedas é somente a intercessão daquele que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.